Hoje eu quero falar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração muito. Eu tenho conversado com os meus irmãos e por diversas vezes nós temos chegado a algumas conclusões. A gente conversa muito sobre liderança, sobre vida com Deus, enfim, sobre tudo, família, fé. E nós temos levantado questionamento: o quanto o povo de Deus tem orado, o quanto o povo de Deus tem realmente buscado a Deus de verdade, tem sido entregues ali, tem realmente clamado a Deus. Eu quero falar isso hoje com vocês, mas antes quero orar. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor, louvado seja o teu santo nome. Pedimos, meu Deus, a presença do teu Espírito Santo aqui esta noite, para que o Senhor possa falar conosco, revelar a tua palavra, tocar em cada um dos nossos corações. Abençoa, meu Deus, todos que estão conosco no sede online, que estão aqui também presenciais. Meu Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E se na Bíblia não tivesse oração? Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar, se na Bíblia não houvesse oração? Eu posso te dizer uma coisa: ela seria reduzida a menos da metade do que é a Bíblia hoje. Porque se você for ver a Bíblia, os acontecimentos bíblicos, a maioria deles, dos registros, são frutos de oração, resultados, respostas de oração. E se você for olhar a Bíblia num panorama mais amplo, ela é um livro de um diálogo de Deus com o homem. Era Deus querendo falar com o homem, era Deus querendo ensinar o homem. A Bíblia é um livro completo, porque tem a teoria, tem a prática, tem ali os ensinamentos, Deus registrando tudo ali. Você acompanha ali cada oração fantástica. Você vê ali, eu fico pensando, se não houvesse oração, gente, não haveria Isaac. Deus orou a Deus. Se não houvesse oração, não haveria os seus filhos, Jacó e Esaú, porque Rebeca era estéril. Não haveria Samuel, porque Ana era estéril. Lázaro não havia ressuscitado, porque Jesus orou a Deus. Se você for parar para pensar, meu Deus, parece que tudo está, em tudo que você olha tem ali a oração. A oração é algo tão forte que, sabe por que você hoje, porque nós estamos aqui na casa de Deus, porque um dia alguém orou por nós. Sabe por que existe essa igreja maravilhosa, linda, espalhada pelo Brasil todo e pelo mundo? Porque um dia um homem lá atrás, que o povo achava que ele era doido, chamado Robson Rodovalho, botava o joelho no chão, e quando ainda não havia nada, esse homem já declarava tudo que existe hoje, em oração. Se não houvesse oração na Bíblia, ela seria menos da metade. Mas eu faço essa pergunta agora para você, eu devolvo essa pergunta para a igreja, para nós refletirmos: e se não houver oração em nossas vidas, o que iremos contar? Quais serão os nossos registros? Quais serão as nossas histórias? Será que teremos histórias? A oração é algo fundamental na vida de todo cristão. A oração é algo poderoso. Oração é algo que move os céus.
Eu me lembro quantas vezes o bispo Rodovalho nos ensinando a oração aqui na igreja, ele falava o seguinte: a tua oração vai na frente. Ela vai na frente da entrevista do teu trabalho, ela vai na frente dos teus projetos, ela vai na frente do teu projeto da empresa que você quer ter, ela vai na frente dos teus sonhos, ela vai na frente dos teus relacionamentos, ela vai na frente dos resultados médicos, ela vai na frente da tua saúde, das tuas enfermidades. A oração, ela está sempre à frente. Ele falava, a oração, quando você está orando, você está construindo o futuro. Só que, quantas vezes nós vemos pessoas que nós falamos, vamos orar, gente, ora você, parece que ela não consegue orar mais que 2 minutos, parece que alguma coisa trava, alguma coisa engasga, e aquilo de certa forma é uma denúncia. Até que ponto, até que nível está a intimidade dessa pessoa com Deus? Até que nível ela tem intimidade de verdade com Deus? E deixa eu te falar, quando você liga para um amigo, às vezes para jogar a conversa pro ar, você conversa ali um tempão, sim ou não? E conversa, às vezes até você quer falar de um assunto específico com ele, mas ele já puxa outro assunto, e você já fala de outro, e comenta, e quando você vê a conversa já passou de meia hora. Eu tenho alguns amigos que quando me ligam, eu já até falo assim, não vou nem atender agora, porque eu não tenho uma conversa com esse cara aqui que seja menos de 15, 20 minutos. Eu tenho amigos que são assim. E assim, isso é o resultado de uma amizade. Mas então por que muitos não conseguem conversar mais do que 2 minutos com Deus? Por que a sua oração não passa de 2 minutos? Porque o meu diálogo com Deus não passa de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, assim, muito arrastado. Por causa da intimidade. Porque tem faltado intimidade na vida com Deus. Porque oração não tem sido prioridade na vida de muitos. Não tem sido prioridade na vida de muitos, e é algo que tem que ser prioridade. Porque quando eu oro, eu falo, mas muitas vezes a oração, ou talvez na maioria das vezes, a oração, né, nem tanto você falar, é você parar para ouvir a Deus. Eu fico pensando, se na Bíblia sem oração, o que seria da Bíblia? E a vida de um cristão, o que será da vida de oração de um cristão? Uma vez perguntaram para Billy Graham, o quanto eu devo orar? Billy Graham, o quanto eu devo orar? Ele falou, você deve orar até o dia que você possa chamar Deus de seu amigo. Eu achei fantástico, porque aí mostra o nível de intimidade do homem com Deus. Mostra a presença, né? O relacionamento, a comunicação, o diálogo do homem com Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus aqui? Quantos querem ser íntimos de Deus? Você que está aí em casa nos assistindo, deixa eu falar algo para você. Não tem como eu ser íntimo de Deus sem oração. Abra aí para mim, livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 a 7. Atos 12, isso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro,
o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das suas mãos. Olha aqui, o poder da oração. A melhor resposta que a igreja dá quando o diabo se levanta é a oração. A melhor resposta que você dá na sua vida quando os problemas se levantam é a oração. É a oração. Quando vem circunstâncias, quando vem situações onde você fala: meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo? Por que eu estou no meio disso tudo? Por que isso tudo está acontecendo na minha vida? Muitas vezes você não sabe nem de onde veio o tiro, sabe nem de onde veio o problema. A oração é a melhor resposta para todos os conflitos da sua vida. A oração é a melhor resposta para a concretização de todos os sonhos que você tem guardado aí dentro. É a oração. Mas eu volto novamente. Quantas pessoas falam: não, mas eu conheço Deus, eu conheço muito sobre religião. Beleza. Isso não quer dizer que você tem intimidade. Conhecer sobre Deus, estudar sobre Deus é ótimo, muito bom, importante. Mas nada disso lhe traz intimidade com Deus. Nada disso provoca esse poder que a gente viu na vida de Pedro. Quando Pedro estava preso ali, Tiago já estava morto, o apóstolo Tiago. E a igreja possivelmente deve ter visto assim: não deve acontecer nada, né? Tiago estava preso, quando Tiago estava preso, enfim, não sei se vai dar alguma coisa, vai ser libertado daqui uns dias, e foi morto. Aí quando Pedro foi preso, opa, vamos orar. Aqui uma prova concreta do poder da oração na vida de cada um de nós. Olha o que 1 Tessalonicenses 5,17 nos ensina. 1 Tessalonicenses 5,17. Pequenininho, né, esse versículo. E ele diz o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa é a direção, esse é o ensinamento. A Bíblia nos ensina muitas coisas, praticamente tudo. Mas tem algumas coisas que na vida do cristão se muda. Pode ser mudado, pode ser alterado. Um exemplo, numa igreja, as estratégias podem ser ajustadas, alinhadas, reformuladas. Se você, quem é da sala da nossa terra há mais de 3 anos, possivelmente sabe que eu estaria aqui pregando de terno. E hoje, colocar um terno é um terror. Desculpa, mas eu acho que a gente ficou tanto tempo usando terno, ficou com trauma de terno. Mas mudou. Foi muito bom, quem gostou. Mas tem coisas que não mudam na vida de um cristão. E uma delas é orar sem cessar. Eu já orei demais nessa vida. Que bom. Então você aprendeu que você não pode parar de orar. Então você entendeu, se você já orou muito nessa vida, você entende que você não pode parar de orar, que você não pode parar de jejuar, que tem coisas que não mudam. Porque quanto mais você coloca o teu joelho no chão, mais Deus se revela a você. Mais Deus se prepara para te exaltar. Mais Deus se prepara para te honrar. Mais Deus te instrui. Mais Deus te capacita. E essa oração sem cessar, na vida de um cristão, é um estilo de vida. É um estilo de vida, só que é um estilo que você não abre mão dele mais nunca. A coisa que o inferno mais teme nessa terra, ou nesse universo, chama-se um crente que ora.
um crente que ora. Não tem nada que amedronta mais, que afugenta mais a Satanás do que um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora. Ele vai lá e cutuca. O diabo gosta de cutucar. Ele gosta de querer, é o papel dele, né, gente? Infernizar. Mas quando você bota o joelho no chão, eu não sei se demônio se arrepende. Pois eu vou pegar essa dica com a bispa Ana Célia. Se demônio se arrepende de fazer alguma coisa. Não, né? Mas eu acho que ele deve se arrepender nesse caso aqui, bispo. Ele fala, meu Deus, lá no Goiás a gente fala, cutuquei a onça com a vara curta. Isso é o demônio que cutuca a vida do homem de Deus. Ele cutuca, ele pode até causar algum dano, mas não tem problema, a oração vai trazer a honra e vai ser devolvido 7 vezes mais. Não se preocupe. E às vezes, gente, Deus até permite, sabia? Deus até permite que o diabo dê uma chegadinha mais perto. Como assim, bispo? Deixa eu te falar. Lê a história, lê a Bíblia. Olha Saul, quando derrotou os amonitas, que foi ameaçado. O rei queria ali furar os olhos dos homens de Israel. E o povo começou a chorar, aquele pranto, aquela coisa toda. Queria humilhar o povo de Israel. A Bíblia fala que ao ouvir aquilo, ao ouvir aquela afronta, ao ouvir aquela ameaça, se encheu do Espírito de Deus. Então, fique tranquilo. Confie em Deus. Nada foge do controle de Deus. Às vezes quando uma afronta vier sobre a sua vida, Deus está te dando uma oportunidade de você se encher do Espírito Santo de Deus. Para que você possa prevalecer, para que você possa lutar. Quantas pessoas muitas vezes vêm trazer para nós um problema. É engraçado isso, acontece muito. Não, bispo, porque eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, eu já tentei. Aí você fala, vai conversando com a pessoa, ela vai falando tudo que ela já tentou. Aí ela fala assim, bispo, tudo isso que você me falou eu já tentei, agora só me resta orar. Como é que é? Eu ouvi bem? Ué, então você não estava orando? A oração está sendo o último recurso, quando deveria ser o teu primeiro recurso. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Diga amém. Então tem muitas pessoas que estão assim. A oração tem sido o último recurso. Depois de tentar tudo, de fazer tudo, aí vai orar. Eu tenho uma frase anotada, sem brincadeira, eu acredito que essa frase é da bispa Ana Célia. Eu anotei, ela me marcou. Eu tenho ela anotada, eu joguei para cá na minha palavra. Se não for, é sua cara, bispa. Diz o seguinte, isso é outra questão, muitas pessoas querem direção na sua vida, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer da minha vida. Eles querem uma direção na vida. E a frase é o seguinte, sabe o que falta para você ter direção na sua vida? Falar menos com os outros e falar mais com Deus. É a oração. É a oração. Abrem para mim Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto,
e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha aqui. Claro que eu sei da importância dos cultos, das células, do estudo de vencedores. Você está aqui, a gente incendeia, aqui a gente liga a nossa fé. Aqui é a igreja. Não existe cristianismo sem a igreja. Onde ou dois ou três estiverem reunidos em meu nome, gente, né? Como a pessoa vai falar, não, eu me viro sozinho com Deus? Mas se a própria Bíblia nos ensina a reunir, nos ensina a ligar a nossa fé junto com os irmãos, e isso acontece onde? Na igreja. Mas olha aqui, aqui ele dá um ensinamento. Jesus ensina em vários momentos os seus discípulos como orar. Um desses grandes momentos que ele ensina, ele fala do Pai Nosso. Ali ele dá como etapas o que deve conter numa oração a Deus. Mas aqui ele dá uma dica fantástica, porque, gente, oração não pode ser o meu último recurso, ele tem que ser o primeiro. Mas tem gente que só liga o modo oração no domingo. Vou para a igreja, vou apertar um modo, vou colocar aqui modo oração. Domingo é dia de, ok, que bom, menos mal. Mas aqui está falando de algo diferente. Aqui não está falando dessa oração nossa, irmãos, juntos. Aqui está falando de algo, de uma intimidade. Fecha a tua porta em secreto. O Deus que vem em secreto te recompensará. Você entende que aqui há uma intimidade, há uma busca pessoal, há uma entrega pessoal, há um desejo pessoal de ouvir Deus, de aprender de Deus, de falar com Deus. E é essa busca que a igreja precisa desenvolver, é essa busca que nós como cristãos não podemos perder. Nós vivemos uma geração onde cada vez mais somos executores, onde cada vez mais nossas agendas são cheias, onde cada vez mais, enfim, nossa vida se você pega a agenda de qualquer um, é cheia, segunda a segunda. Mas lembra que eu falei que tem coisas que não mudam, tem coisas que nós não podemos perder. Você pode ficar até alguns dias sem comer, mas dependendo da quantidade, você vai ter um piripaque aí na rua. Você vai ficar fraco. E assim é a oração. Se eu parar de orar, se isso não for um estilo de vida, se eu não buscar a Deus todos os dias, se eu não orar sem cessar, eu vou enfraquecer. Eu vou enfraquecer. Já viram aquela frase que diz assim: se você não cuidar, se você não gastar tempo para cuidar da sua saúde, daqui a um tempo você vai ter que gastar tempo para cuidar da sua doença. Quantos já ouviram falar isso? Eu quero falar para você, se você hoje não gastar tempo para orar, falar com Deus e ouvir de Deus, você vai ter que gastar tempo para lutar contra o pecado na sua vida. É assim. Vou ter que gastar tempo tentando consertar as escolhas erradas, as decisões erradas, os caminhos errados. Porque eu não orei, porque eu não falei com Deus, porque eu não confiei em Deus, porque eu achei que eu poderia fazer sozinho, sem Deus. Outra frase célebre aqui, essa é digna de anotar, que é do nosso profeta Bispo Odovalho. Ela diz o seguinte, por isso que é bom anotar, né, gente? Quando você precisa de estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, você lembra algumas anotações. Quando você aprende a orar, você está aprendendo a mudar o destino da sua história. Se você quer mudar a sua história, aprenda a orar. Se você não sabe para onde ir, minha irmã, meu irmão, nada melhor e mais certo
do que iniciar pela oração. Oração não é o teu último recurso, é o teu primeiro recurso. A oração, entenda, é a arma mais poderosa que Deus te deu para combater as trevas. Um cristão sem oração é como um carro de tanque vazio. Pode ser uma Ferrari que seja. Melhor um ninho de tanque cheio do que uma Ferrari de tanque vazio, sim ou não? Ah, tem uma Ferrari, mas não tem gasolina. Vai dar nem a partida. O tanque está tão vazio que nem a partida dá. É melhor ser um ninho, mas você vai longe. Você vai longe, você vai profundo. O que te leva a isso é a sua oração, a sua intimidade com Deus. Olha aqui, não exija de Deus aquilo que ainda você não levou a Ele em oração. Quantas pessoas estão cobrando uma vida de Deus, respostas de Deus, que você ainda nem foi falar disso com Deus, que você ainda nem parou para ouvir o que Deus tem para falar disso na sua vida, você ainda nem parou para ouvir qual a direção que Deus tem sobre isso na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu ministério. Mas as pessoas querem, é bom querer. Eu quero a resposta, eu quero o resultado. Ok. O quanto você já falou disso com Deus? Uma vez bem rápido aqui eu liguei o modo oração numa célula ou num culto. Eu falei lá rapidinho. Olha aqui. Eu não estou falando, não sei se vocês estão entendendo, eu estou falando de intimidade. Eu vou usar aqui uma frase que nós, Sara, nossa terra aqui, já conhece muito bem. Nós aprendemos a nossa formação de liderança. Aí é com a Bispa Lúcia, que nos forjou no ferro e no fogo. Eu lembro que ela falava muito: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Isso mostra intimidade, isso mostra entrega, isso mostra uma dependência de Deus. Quantos estão compreendendo o que estou falando? Dê um amém para me ouvir em nome de Jesus. O que seria da Bíblia sem oração e o que seria da nossa vida sem a oração? Eu estava pesquisando qual foi a maior vitória de Jesus. Eu achei isso incrível. Foi na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, ali foi a consumação. Ali ele consumou. A maior vitória dele foi no Getsemane, onde aquele homem, suando sangue, mas orando, falou com Deus. Foi no momento de oração, no momento mais difícil. Olha, Jesus, você vê que ele teve vários momentos de perseguição, momentos difíceis na vida dele, mas em nenhum desses ele suou sangue. E no momento mais difícil da vida dele, o que é que ele foi fazer? Falar com o Pai, orar. Ele foi orar. Uma das coisas que Jesus mais ensina na Bíblia para nós é sobre oração. É sobre oração. Ele ensina muitas coisas, mas você vê o tanto que ele ensina sobre oração. Porque ele sabe que um homem sem falar com Deus, o homem sem ouvir a Deus, ele se perde nos seus caminhos. E é sutil, gente. Não é um negócio assim, do dia para a noite. É um pouquinho que você negocia, mais um pouquinho que você negocia, é mais um pouquinho que você negocia, é mais um pouquinho que você negocia, é mais um pouquinho que você vai deixando para lá. E quando você vê, você já está frio. Olha, eu não conheço, pelo menos não me lembro, de ninguém que desviou dos caminhos de Deus
desviou do teu propósito, partiu para uma vida de pecado, que caiu no mundo sem antes ter caído na falta de oração na sua vida, na falta de intimidade na sua vida. Pode ver quando a pessoa está fria, quando ela está sem fé, quando ela está sem esperança, quando ela está desanimada, quando ela está muito cética, não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus. Pode ir atrás, você vai ver. E a oração tem poder. A oração tem poder. Eu falei muito da declarar a palavra, mas aqui eu estou falando, no último culto que eu ministrei, mas aqui eu estou falando não é apenas do declarar a palavra, mas da intimidade. Eu estava falando sobre declarar a palavra e esqueci seu nome. O irmão aqui me deu um testemunho do óculos, Alisson. Gente, eu achei incrível. Ele estava no Rio de Janeiro e perdeu o óculos, não foi? Roubaram o óculos dele. Aonde no Rio? Estava na cidade. Estava em Copacabana, enfim. E roubaram o óculos dele. E ele falou, não aceito roubar meu óculos, não. Eu quero esse óculos de volta. Começou a declarar isso todos os dias, foi declarando. Aí um belo dia ele vai para a praia, ele olha um rapaz passando, o óculos dele devia ser um óculos diferente. Ele olha aquele óculos e fala, é o meu óculos, no rosto daquele cara. Cara, isso é fantástico. Ele chega, o Alisson chega perto desse rapaz, fala no ouvido dele, você sabe que esse óculos é meu, né? Aí o que aconteceu? O cara só puxou o óculos, toma, e foi embora. Gente, a oração é a palavra, ela faz coisas que a gente nem imagina. Eu falei, quando, gente, um cara perde o óculos no Rio de Janeiro, vai para a praia, não sei quantos dias depois, e dá de cara com o óculos dele. Mas ele falou para mim, ele falou, eu não aceitei aquela situação. Eu não aceitei aquilo. E assim, quando você coloca os teus joelhos no chão, você está falando, eu não aceito a minha família destruída. Eu não aceito ter vitória na minha vida. Eu não aceito não ter vitória na minha vida. Eu não aceito a minha empresa falir. Eu não aceito os meus filhos na droga. Eu não aceito perder o meu casamento. Eu não aceito. Deus, eu estou aqui. Eu não dou conta. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor tudo pode. Toma essa situação. Isso é oração. Essa é oração. Não é o seu último recurso, é o primeiro. O dia que a oração for o teu primeiro recurso, pode ter certeza que a maioria das suas orações vão ser de gratidão e não de pedidos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? A banda pode subir. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus, eu não sei qual é a sua entrega em oração, mas o que eu quero tentar passar para você essa noite é que você possa dar um 360 na sua vida e possa orar como nunca e possa desenvolver um estilo, uma vida de oração. Você vai ver como cada um dos seus dias serão transformados, cada um dos seus dias serão abençoados, guardados por Deus. Feche teus olhos, exercite agora a oração na tua vida. Comece a falar com Deus agora. Quais têm sido as suas angústias? Quais têm sido as suas lutas, as suas causas, as suas batalhas? Se elas ainda não foram vencidas, então você tem que aprender. Não pare de orar. Não pare de orar. Por isso que é importante você fazer campanha. Você está conosco no culto. Você está conectado com o teu irmão em fé. Onde Jesus ensina, onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, ali eu mesmo estarei. É a oração. E a tua oração agora, eu quero que você possa ver com os teus olhos da fé Deus movendo a teu favor. A tua oração move o mundo espiritual. A tua oração cancela maldições. A tua oração cancela sentenças malditas
A tua oração abre portas que o homem não consegue abrir. A tua oração cura feridas que o médico não consegue tratar. A tua oração traz respostas que nenhum livro consegue te dar, que nenhum professor consegue te ensinar, porque ela vem do trono. Quando você ora, você se conecta ao trono. Quando você ora, você se conecta a tua mente, a tua fé, o teu coração ao trono. E o que eu quero que você agora conecte o teu coração ao trono de Deus agora. Conecte a sua fé ao trono de Deus agora. Deus não rejeita. Oh Deus Todo-Poderoso. Oração é alimento.